E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, né? Depois desse bate-papo gostoso aí do Acir Antão, agora nós estamos de volta. E a partir de agora em cadeia com as rádios América e Cultura AM. E hoje nós continuamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. E hoje eu recebo aqui no estúdio Adalclever Lopes, do MDB. E também estão conosco a jornalista e apresentadora do programa Mercado de Negócios, Michele Marri, e o também jornalista e apresentador do programa Tribuna Livre, na Rádio América AM, Paulo Azeredo. Gente, as entrevistas com os candidatos serão exibidas sempre nos dois últimos blocos do programa, a partir de 11h30 da manhã. E sempre, como eu disse, em cadeia, com a TV Horizonte, a Rádio América e a Rádio Cultura também. A ordem das entrevistas foi definida em consenso com os assessores dos candidatos. E, como eu já disse, hoje, então, conosco está o candidato Adalclever Lopes, do MDB, que é natural de Belo Horizonte, tem 52 anos, é deputado estadual pelo 4º mandato consecutivo e é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Muito obrigado aí pela oportunidade e eu que desejo uma manhã boa a todos. Bom, candidato, são algumas orientações. Nosso bate-papo, nossa entrevista será feita em 2 blocos de cerca de 12 minutos. Além dos jornalistas que estão aqui conosco, nós também teremos perguntas de representantes do NESP, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese, também da coordenadora de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação, a Kátia Castro. E sempre que estiver faltando por volta de 1 minuto e meio, eu vou avisá-lo para o senhor fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Candidato, o Brasil passa por uma crise financeira, isso não é novidade para ninguém. Minas Gerais não fica atrás. Como assumir o governo de Minas e colocar tudo nos trilhos novamente? Como resolver essa situação? Bom, em primeiro lugar eu quero me apresentar, né? Me apresentou, eu sou deputado estadual pelo 4º mandato, mas comecei a trabalhar muito cedo. O gosto pelo trabalho veio desde os 14 anos de idade. Comecei a trabalhar de ascensorista no edifício JK. Depois eu fui office boy, vendedor de brinde, representante comercial. Fui emancipado e montei o meu negócio no Helena Passic, ali na Praça 7, uma salinha. Depois servi ao Exército, que acho que fez muito bem a minha vida, me ajudou muito. Entrei menino, saí de lá homem. E eu e meu irmão começamos a vida com um caminhão, fazendo transporte de cargas. Inclusive, Ceará, ia para um óleo de soja, para o pão de açúcar, voltava com melão, abacaxi, quando não tinha para o Rio Grande do Norte trazer sal de Mossoró. Aí me tornei empresário nessa área de transportes, sempre militei na vida política, sempre gostei muito na área política. E no governo Itamar Franco eu fui convidado. Bom, primeiro eu participei das campanhas, era um militante muito ativo dentro da política. Bom, fizemos a campanha do governador Itamar Franco à época, ele ganhou a eleição. Eu fui convidado para ser chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Tinha já me especializado também em logística, aprendi muito com a segurança pública. Fui candidato e ganhei as eleições. Fui presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Depois fui presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Também fui presidente da Comissão de Transportes por 2 vezes e fui líder de uma bancada grande, que era a maior bancada da Assembleia, por 4 vezes. Fui eleito presidente da Assembleia, eleito e reeleito por unanimidade. Isso tudo porque exerci o que mais nós precisávamos fazer, e aí eu entro na resposta, né, que é o que fazer. Minas precisa voltar a ser do tamanho que é. Minas precisa ser grande, precisa de um governador que represente não uma sigla partidária, mas que represente o Estado. Ele tem que reunir todas as forças políticas, inclusive o povo mineiro. Fazer uma política que a nossa proposta é sem ódio, sem rancor, sem atacar as pessoas. Hoje nós temos episódios
um atrás do outro, de briga dentro da família, de grandes amigos de longa data. As pessoas começaram a não aceitar a opinião contrária. Então, o que nós temos que fazer? A mesma coisa na política, para buscar uma solução para esse conflito de interesse de Minas com o governo federal. Nós precisamos ter um diálogo forte, firme, sem ódio, sem rancor. Hoje nós temos 140 bilhões a receber do governo federal, que é advento dos efeitos da Lei Candir, e Minas deve 100. Nós temos 40 bilhões a receber. O governador tem que exigir do governo federal o pagamento desse recurso para que a gente possa, novamente, além de aumentar a base tributária, que nós precisamos fazer isso, gerar economia e renda para o Estado, diversificando muito a nossa economia, que hoje praticamente nós vivemos de commodities, nós vivemos dos grãos, café e o minério, é o que nós vivemos hoje. Nós precisamos, não é acabar com isso, pelo contrário, nós precisamos de ter essa diversidade toda, né? Mas precisamos aumentar a nossa base tributária, criando novos negócios. Economizar, enxugar o máximo possível, até como simbolismo, porque por mais que a gente enxugue tudo que você enxugar ainda é muito pouco, que representa os cargos comissionados, representam 6%. Bom, o senhor fala muito disso no seu plano de governo, a gente volta a falar sobre isso ainda, candidato, por causa do nosso tempo. Nós temos uma pergunta agora do coordenador do NESP, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, o professor Robson Sávio. Candidato, virou rotina num discurso de criminalização da política negar o papel de mediação e negociação do governante e transformá-lo num simples gestor, como se o Estado fosse uma empresa. Como o senhor sabe, uma empresa está voltada para o atendimento de interesses privados. O Estado existe para garantir o bem comum, ou seja, o interesse público. Aquele que recebe o mandato popular deve trabalhar para enfrentar as mazelas sociais que impedem a cidadania plena, o que significa entrar em conflito com interesses poderosos que desejam um Estado a serviço de uma economia que mata, conforme nos lembra o Papa Francisco. O senhor, se eleito, governará para atender a demanda dos segmentos que precisam de um Estado que atue para reduzir as desigualdades sociais e regionais? Tá aí a pergunta, candidato. Bom, eu quero, até no meu plano de governo, na minha candidatura, é uma das principais colocações. Nós temos hoje a nossa vice, que é a Adriana Buzelin, que é uma pessoa que vem de uma superação. A Adriana teve um acidente, superou. Hoje ela é incentivadora, militante de causa de inclusão, de todas as causas de inclusão. A Adriana, nós temos hoje, ela me deu um olhar totalmente diferente sobre isso, me ensina o tempo inteiro. Nós temos quase 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência em Minas Gerais e precisa ser olhado de uma forma diferente. Inclusive, a Adriana é que vai ser a responsável nessa área do nosso governo. E justamente é o que a pergunta dele cai exatamente no que eu começo a fazer todos os nossos programas, o nosso plano de governo. É o governar sem ódio, sem rancor. Está acima, o governador do Estado tem que ser o governador de Minas e não representante de uma sigla partidária. Quem quer que seja o presidente da República, o governador de Minas tem que conversar e buscar para Minas, principalmente, o que o governo federal nos deve. Fazer um governo de inclusão, não de exclusão. Tá aí a resposta, então, Paulo Zeredo, sua pergunta. Bom dia, Dr. Cleve. Queria que você falasse um pouquinho, até baseado na sua primeira resposta. Você falou ampliar a base tributária, mas hoje, Minas Gerais já tem os impostos mais altos do país. A gasolina é a mais cara, o ICMS é o mais caro. O que é aumentar a base tributária? É ter mais impostos, aumentar os impostos ou não? Não, pelo contrário. Aumentar a base tributária é aumentar o número de contribuintes, é fazer com que Minas seja atrativo, trazendo novos negócios, dando a possibilidade de Minas oferecer a empresas que estão em outros estados e aquelas que querem iniciar, porque Minas Gerais é a maior
o maior gerador de emprego são grandes, pequenos, não são grandes empresas, são pequenas empresas. Aumentar a base tributária é aumentar o número de empresas. A arrecadação. É a arrecadação, mas não aumentando impostos, pelo contrário, aumentando a base tributária, é o número de contribuintes. Nós precisamos de fazer isso imediatamente. Tá certo. Só para agilizar o nosso bate-papo, Michele Marri, sua pergunta. Bom dia a todos. Candidato, como resolver o conflito do repasse de verbas para a saúde, considerando esse momento atual e esse governo que o senhor vai receber já tão cheio de problemas fiscais? Nós temos um problema seríssimo nessa distribuição, que é constitucional. Essa distribuição da saúde, os repasses para a saúde tem dois. Tem um que é o repasse da saúde para os municípios e tem outro que é para a própria saúde, como tem também na segurança pública. A taxa de segurança pública, como assim acontece na saúde, o recurso vai para o Caixa Único e não para a segurança pública. Assim também é na saúde. A saúde, o secretário de saúde não sabe quanto é que ele vai receber. Então, o recurso para a saúde tem que ir diretamente para a saúde, para ele fazer os repasses constitucionais para as prefeituras, para os hospitais. E nós temos que criar, e com isso, fazer o que Minas e o Brasil fez com muita eficiência, que é uma proposta nossa do Mais Médicos Minas, né, que vai atender, você vai ter o paciente atendido lá na saúde, na questão primária. Não precisa o doente se deslocar ao hospital, ele vai ser tratado preventivamente no início. Tá certo, candidato. No próximo bloco, então, nós continuamos nossa conversa. Mais 12 minutos no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, viu? O candidato do MDB, Adalclever Lopes, continua aqui conosco. Até daqui a pouco.